aqui, o Domingues teve organização, o time daqui não tinha nada pra vocês. Não, o time não tem um padrão. Teve padrão? O primeiro quer dizer, em uma semana. É o primeiro jogo, nos 16, então. Os outros 15 foi uma farândula. HG, aqui, ó. Deita aqui, ó, na minha mãozinha e descansa. Deita aqui na minha mãozinha e descansa. Não. Agora tá fácil. Eu não tô sendo profeta do acontecido, porque nem tava acontecendo e eu tava falando. Sim, não, eu tava falando. Pro Bernard ser útil, diz muito mais a respeito desses caras hipotéticos. Você ainda acha boas moedas de troca no mercado? Você acha? Você enche a boca pra falar. O Atlético tem algumas moedas de troca, Scarpa, Igor, pra quem? Pra quem? Eles não jogam no Mirassol hoje. Com a intensidade deles, não jogam no Mirassol. Não jogam. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Você sabe, o Galo venceu e convenceu o Cruzeiro no fim de semana, a vitória por 3-1. Mas já ficou claro nessa partida que alguns jogadores que não fazem parte dos planos para o segundo semestre vão ser segurados nessa reta final de competição até a pausa para a Copa do Mundo. Tudo porque, você sabe, quem disputar 13 partidas pelo Brasileiro por um clube não pode se mudar para outro time. Foi o caso específico do Hulk, que quando completou 12 jogos, deixou de ser relacionado. Você sabe, o Hulk, na última sexta-feira, rescindiu seu contrato, será reforço do Fluminense. Dudu, atacante que foi para o banco de reservas contra o Cruzeiro e tem seu futuro indefinido, não foi utilizado. Dessa maneira, segue com 12 partidas e ainda é disponível para se mudar para outro clube brasileiro. O Scarpa, o outro jogador que esse certamente não fica, tem 10 partidas na temporada. Foi relacionado para o Clássico e não entrou. Ainda pode jogar mais 2 vezes para uma eventual mudança a partir de 20 de julho, quando a janela reabre por aqui. Para completar, Igor Gomes também foi relacionado, mas não foi utilizado. O Igor não vai alcançar o limite de partidas, isso porque somou apenas 5 jogos. Queria destacar outros 2 casos específicos do Júnior Alonso, que foi titular contra o Cruzeiro, uma das grandes surpresas. Chegou ao 7º jogo, mas ele não causa preocupação. Isso porque o Júnior Alonso será reforço de um time dos Estados Unidos, independe do número de partidas que ele fizer daqui até a pausa para a Copa. Para completar sobre Bernard, o Bernard alcançou seu 11º jogo, foi titular na vitória contra o Cruzeiro. Mas, se for sair, o Bernard só sairá para um clube do exterior. Ele nem pensa, nem cogita a possibilidade de trocar o Atlético por um rival brasileiro. Diante desse cenário, fazer 12, 13, 14 partidas é indiferente para o atleta, que pode até continuar. Isso porque o Bernard não faz parte de uma lista de jogadores que estão fora dos planos do Galo. O que pega hoje é que o Bernard anda incomodado com a perseguição de parte da torcida contra ele. Agora sim, ó, o Tim Azul, que é o primeiro a mandar mensagem. Salve, Nicola, alguma notícia sobre Fred no Galo? E o que você acha possível contratação de zagueiro do Napoli, o Juan Jesus no Atlético? Essa informação sobre o Juan Jesus surgiu ontem nas redes sociais. Eu fui checar com uma pessoa do Atlético, a pessoa disse nunca ter ouvido essa história. Eu vou até mandar uma mensagem para ela agora, porque essa conversa havia sido ontem, né? Vai que durante a noite de sábado, a manhã de domingo, isso tenha mudado. Boa noite. Tudo mais calmo por aí. Passando para saber se você ouviu algo sobre Juan Jesus. Ou se segue na mesma do nosso papo de ontem. Mandei aqui, tá? Assim que tiver uma resposta, já conto para vocês. Sobre o Fred, o que se sabe é que... O que se sabe não, o que se publicou no fim de semana, lá na Turquia, é de que o Palmeiras monitora a situação do Fred. Vocês lembram do Fred? Jogador que surge no Inter, vai para o Shakhtar Donetsk, passa pelo Manchester United, joga a Copa do Mundo sem deixar boa impressão, com falhas importantes em momentos decisivos. Ele atualmente joga no Fenerbahçe da Turquia. Tem mais um ano de contrato, mas acabou perdendo espaço no Fenerbahçe. Tem jogado muito pouco. Então, até acho natural que o Fred não fique para a próxima temporada. O difícil é imaginar que ele possa vir para o futebol brasileiro, a menos, eu acho que a única chance dele vir para o futebol brasileiro é se o Fenerbahçe concordar e facilitar a negociação. Ninguém vai gastar um caminhão de dinheiro por um volante de 33 anos de idade. Jogador que ainda hoje no Brasil eu acho que faria diferença por toda a capacidade física, tá? O cara de óculos, boa noite, Nicola e o Galo. Cara, o Galo venceu de forma absolutamente convincente.
e deu uma resposta que eu não imaginava. Por toda a crise do time, eram 3 derrotas em 4 jogos, time com pontuação de zona de rebaixamento, lanterna do seu grupo, venceu e convenceu. Tá? O Leandro Ribeiro. Leandro Eringer, boa noite, Nicole. A realidade voltando ao normal em Minas. Viu que o Lianco não fez falta? Quem deve sair do Galo no meio do ano? Vem alguém? Leandro, o Lianco erra a bola. Isso para mim ficou muito claro. Mas eu tenho uma impressão, depois vocês, com muito mais imagens, vocês podem concordar ou não, tenho a impressão de que o Lianco acerta a mão no Bruno Rodrigues. O chute ele erra, não pega no Bruno Rodrigues. Mas eu tenho a impressão de que ele acerta o Bruno com a mão, tá? E era um cara que já tinha cartão amarelo. No lance do amarelo, talvez tenha sido mais injusto do que... no lance do amarelo ele tomou o cartão pelo exagero, porque de fato o Christian deixa um braço nele, né? Só que muito pilhado ele acaba se excedendo. Mas aí tem a ver com quem trouxe o Cassierra por essas cifras. Exato. Aí a gente tem que deixar bem claro. Exato. Porque ele foi aquilo que eu tenho dito que ele seria também. Aliás, o Bernard é útil, né, ao Atlético. Chegaram ele fez um bom jogo, Valor. Então, ele fez um bom jogo. Não tem aquele assim, não dá para utilizar o Bernard. E nem o Natanael, né? Também não tem, né? Não, eu tô só... Resultadista. Você tá vendo como é que você pega o cara? Você espera ganhar um jogo, ganhar uma classe. Não, eu tô falando que eles têm que ser utilizados. Eu te conheço, eu não tô falando a respeito do resultado. Eu tô falando a respeito do que eles ajudaram em campo. Mas não dá pra todo mundo ajudou. Então é só disso que eu tô falando. Eu nunca falei que o Bernard tava jogando... Calma, Econovaes 2.0, calma. Eu nunca falei que o Bernard tá ótimo e tem que ser... eu sempre bati na tecla de que o Domingues tem que utilizar porque são os jogadores que ele tem. Ponto. E o meio-campo não tava com o Pérez, né, HG? Impressionante. E deu conta. Tá deu conta. Não, eu só tô eu tô desconstruindo coisas que você. Coisas que você construiu. Não torça, HG. Não dou a mínima. Você é mais um que torce pra tese e outra. Eu não dou a mínima. Eu não dou a mínima. Então só tô falando de jogadores que ajudaram o Atlético na vitória. Depois de uma vitória de 3-0 pra cima do Cruzeiro, fica fácil defender isso. Não fica fácil. É exceção à regra. É totalmente exceção à regra. Thiago, eu acho que ele não jogou bem com a bola. Não, mas ele fez um jogo importante. Foi interessante, cara. É tática, eu tô falando de ajuda, gente. Eu não tô falando de futebol deslumbrante. É porque assim... Eu concordo contigo, eu não tô mas aí tem mais a ver com o sistema. Pra mim tem a ver com o sistema. O Barba tem que abraçar essa linha de 5 daqui até a parada pra Copa. Não, eu concordo. Velho, isso aí nós estamos 100% juntos. E eu não tô sendo profeta do acontecido, porque nem tava acontecendo e eu tava falando. Sim, não, mas eu tô 100% contigo. E eu concordava contigo essa questão dos 3 zagueiros. O ponto em relação ao Bernard é um jogo em que ele foi útil, nem é um jogo brilhante do Bernard. É uma exceção à regra nessa passagem dele no Atlético. Mas ele tá aí, o elenco... Cara... Você imagina, o Dudu tá aí, o Scarpa tá aí, estão muito bem, estão muito bem. Eles não poderiam ser úteis? Não, eles não estão conseguindo ser úteis. Porque pro Bernard ser útil, diz muito mais a respeito desses caras hipotéticos. Você ainda acha boas moedas de troca no mercado? Você acha? Você enche a boca pra falar. O Atlético tem algumas moedas de troca. Scarpa, Igor Gomes. Pra quem? Pra quem? Eles não jogam no Mirassol hoje. Com a intensidade deles, não jogam no Mirassol. Não jogam. Não jogam. É só ver a altura do campeonato que foi utilizado. Não joga, é só ver. Pega o jogo contra o Cienciano e assiste, Gagê. Loucura. Loucura sua. Achar que é o quê? De 5 anos atrás? Não. Tá torcendo pra tese. Só tô desmistificando aqui algumas coisas. Depois de um 3-0, fica fácil defender qualquer tese. Até quem tava com medo antes do jogo, quando mete um 3-0, volta grandão falando, e aí, vão falar o que depois dos programas? Eu vou continuar falando a mesma coisa, que o Cruzeiro é melhor, que o Cruzeiro tem um elenco melhor, que o time é mais ajustado, que o técnico é melhor, mas que tomou um laço no clássico. E aqui, o Domingues teve organização, o time dele que não tinha nada pra vocês. Não, o time não tem um padrão. Teve padrão? Quer dizer, em uma semana. É o primeiro jogo, nos 16, então. Os outros 15 foi uma farândola. HG, aqui, ó. Deita aqui, ó, na minha mãozinha e descansa. Deita aqui na minha mãozinha e descansa. Agora uns 2, 3 jogos dá pra tirar. Deita aqui na minha. Contra o São Paulo foi ruim, contra o Fluminense foi ruim, contra o Atlético Paranaense foi ruim, contra a Chape foi ruim, entendi. O Inter também foi legal. Contra o Ceará foi ruim. Tá bom. O sistema defensivo foi aquele que foi amassado. Então, o Atlético foi amassado. Eu não achei bom, não. Eu achei contra o São Paulo bom. Não, contra o Inter foi bem. Foi bem, foi mal, não. Foi bem contra o Inter.
Contra o Inter, tomou pressão, o Everson no finalzinho ali tava ganhando. O Everson foi o melhor em campo, né? O Everson foi o melhor em campo contra o Inter. Mas contra o São Paulo foi bem. Não, contra o São Paulo foi bem pra cacete. Contra o Ceará também deve falar alguma coisa. Agora, o do Inter foi um Deus nos acuda. Eu acho que contra o Chapecoense e o Atlético Paranaense foram dois Atlético Paranaense, desculpa. Atlético Paranaense. Agora, curiosamente, o trabalho o melhor jogo do Barba, que ele foi absoluto do início ao fim, foi no jogo em que ele trouxe pra campo aquilo que ele faz de melhor. Isso. O que ele faz de melhor? Exatamente. Quando ele foi contratado, o que a gente falava? É um time que possivelmente vai ficar muito pouco com a bola. Aí aquele vídeo dele que viralizou. Isso, quando pegar a bola tem que ser direto, tem que ser objetivo. Aí falava, Barba, deixa a bola com o adversário, Barba. Seu time tem característica pra sair no contra-ataque, Barba, e tal. Mas disso vocês não falam, né? Disso vocês não falam. É isso aí, você tá certo, HG. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Até que enfim você me defendeu em alguma causa, né? Porque nessa eu te defendo. Obrigado, doutor. Muitíssimo obrigado. Meu cliente não tá bem hoje. Correu 14 quilômetros. Um homem que corre 14 quilômetros, ele tá de regime, ele é capaz de qualquer coisa. Sem condição, não. O homem tá voando hoje. Hein? Não, eu não vou nem falar essa no ar, não. Pode falar. Pode falar. O Nilson Soares mandou aqui, ó. O Nilson Soares está dizendo que o Lodge assumiu o papel de pai. Ele disse aqui, gente, sinceramente, o jogo, se eu sou o Carlo Ancelotti e tô no Mineirão no sábado, leva o Minda. O Minda, né? Eu levo o Lodge, porra, porque já que tá faltando lateral na seleção, lateral esquerdo, você é louco. Eu não sei se o próprio Carlo Ancelotti, imagino que não, senão isso teria vazado, mas tinha gente da CBF observando o jogo de sábado. Foi lá. Tinha gente Vasco da CBF. E Flamengo. Tinha gente da CBF no Mineirão pra acompanhar o jogo. Gente, ó, e outra coisa, o Oba-Oba pra convocar o Pedro e não o Igor Thiago tá um negócio maluco. Mas vai os dois. Maluco, vai não. Não sei. Eu acho que tem uma vaga e essa vaga pode ser do Pedro. Você tá considerando o Hendrick na Copa? Tô considerando. Eu tô desconsiderando. É que a gente fechou 8 atacantes. Eu olhei pra televisão 12 vezes e não consegui ver até agora essa câmera é nossa, Guilherme? Essa é a nossa? É nossa. Da Band? Tem como voltar, Duda, pra gente ver só o pênalti que a gente tava discutindo? É porque a nossa câmera tá posicionada num lugar que favorece. Até melhor do que o posicionamento da transmissão. Eu acho que você tá... esse o lance? Estou me referindo ao pênalti do Cruzeiro. Pênalti do Cruzeiro, pode... Vamos ver. Deixa a partida aí que a gente espera chegar. É pra frente. Tá muito pra frente. É porque o HG vai estar falando ainda. Eu fico de olho aqui. Não, tá longe. Eu fico de olho aqui, quando passar eu chamo o Sexto. Então, enquanto isso, eu falo de Cicobi. Deixa eu falar do Cicobi aqui, porque no futebol a gente vive pensando na melhor escalação, mas na vida financeira o jogo se o Coelho estivesse 100%, ele iria pro jogo. Eu acho que o Minda não iria. Eu só acho, tá? Mas aí o perfil é parecido. Acho. Não, mas eu tô dizendo o seguinte... E a disposição tática também é parecida. Parecida, HG. Eu tô com o Elton nessa. Parecida. No caso do Hulk, o jogo tem a ver mais com o sistema do que peças individuais. Mas não consigo dizer que você tá errado. Mas pro sistema e se o Vitor Hugo estivesse pronto, ele iria pro jogo. E o Bernard talvez não. Mas aí dá um up. Agora, se o Coelho... Não, é porque é o seguinte, ele poderia colocar, por exemplo, se o Coelho não indo pro jogo, ele poderia, se o Vitor Hugo estivesse pronto, ele colocar o Bernard. Não tô dizendo que funcionaria como funcionou com o Minda, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho poderia. Que só que eu acho que se esses 3 jogadores estivessem aptos, talvez o Atlético não tivesse rendido como rendeu. Embora eu reconheça que ficar 30% de posse só ajudou o Atlético. Fechadinho. A linha defensiva do Atlético funcionou muito bem. Gente, o Tressolde fez um partidaço. Partidaço. Tressolde jogou muita bola. Sabe outro jogador também? Que nós questionamos ele aqui, que ele fez um partidaço. Quem? Fazendo o serviço sujo? Alan Franco. Franquinho. Alan Franco. Partidaça do Alan Ainda Franco. bem que o Domingues não colocou o Pérez, né, no lugar dele. Aí, ó. Olha o resultadista aí. Não, né, gente? Você falou que os caras não serviam semana passada, irmão. Aí eu tenho que jogar aqui na sua mesa. Tenho que jogar. E eu não falei que eles estavam ótimos. Eu falei que eles seriam úteis. Não, depois cara. Depois de um 3x0, irmão. Pois é. Depois de um 3x0. Não, pois é. Porque se o Cruzeiro amassa... Porque eu defendi que eles eram úteis depois das 2 derrotas, beleza? Só pra fazer justiça. Se o Cruzeiro amassa... Depois do 4x0 contra o Flamengo, eu falei, não é assim. Esses caras têm que jogar. Então, só pra dar a conotação correta nos fatos. Eu falei depois do 4x0 pro Flamengo.
Eu falei, esses caras vão ser úteis sim, porque os outros estão piores. Então, e eles foram úteis. Então, é só essa questão. Mas aí você fica com o samba de uma nota só no Tomás Pérez, mas curiosamente os números do Tomás Pérez e as atuações até aquele momento davam consistência para você defender a escalação dele. Não acho. Lado direito. Não acho. Joga o Natanael, pede Preciado. Joga o Preciado para Léo. Você pediu o Alan Franco de ala. Quando o Natanael... Você tá vendo? Que a gente não pode torcer pra tese? Não, ninguém torce pra tese. Você pedia o Alan Franco jogando de ala, dizendo que Natanael e Preciado não prestavam. Eu não falei. Não são jogadores aptos a desenvolver a função. Tá conseguindo dar contra agora. Ele se desenvolveu para isso. Você tá vendo o suficiente para ser útil. Não é questão de torcer pra tese. Mas a gente tem que falar, ué. Mas quando você pede um jogador como o Franco, jogando ali pela lateral direita, mas ele joga bem, fazendo a função dele, logo eu estou errado e você também. Você concorda? Não, claro que não. Então aí fica difícil. Você Pode ficar com a razão. Você não tá. Não quero. Não quero. Muito antes pelo contrário. Se eu critiquei, porque também não estava bem, gente, nós estamos falando de um jogo, tá? Nós estamos falando de um jogo. O Atlético, eu não consigo pensar um jogador. Gente, o Alonso, presta atenção aqui, doutor ACDC, aqui. Antes de Cristo e depois de Cristo, até na camisa você passa a mensagem. E eu acho isso bonito. Você foi no Mineirão, como é que chama o evento lá? Deus é o quê? Nossa, não me esqueci. 75 mil. Cristo é show. Você esteve lá, porque a sua camisa tá aí, antes de Cristo, depois de Cristo. A sua mensagem tá... Eu voltei direto, eu tô de virote. A sua mensagem está na camisa. Eu acho isso muito bonito. Bonito. Eu tô de virote, eu tava lá ontem. Como é que o Atlético usava o AC/DC falando o que era? Antes de quê? O Atlético usava isso aí, o AC/DC. Hã? Não, tinha um pessoal usou o AC/DC para um significado, tratar alguma coisa do Atlético, mas não vem ao caso. Lembrei, antes do KCR e depois do KCR. Você também tá passando mensagem subliminar. Hein? Por que você faz isso? Por que você é assim, doutor? Verdade, antes do KCR e depois dos KCR. Podem usar aí, galera. Tá? Eu lembro uma que o Marca usou uma vez, naquela final da Champions League de 2014, que era antes do Diego Costa, antes do Costa, depois do Costa. Que era o Diego Costa como centroavante do Atlético de Madrid. Aliás, o grande show do AC/DC foi no Monumental de Nunes. Com o chat. Não, mas é pelo seguinte, cara. Antes do chat e depois do chat. Depois do chat. Antes do chato e depois do chato. Também, né? Não, é porque eu acho que ele não acompanhou o programa, não. A gente falou mal do Atlético em algum momento, raramente. Não, hoje não, antes nos últimos 15 dias, aliás, é a primeira vez. Das minhas exatamente. Críticas. Eu acho que nos últimos 15 dias, possivelmente, é o primeiro dia que a gente tá indo sem falar mal do Atlético. Sim. Nos últimos 15. Sim. 15. Eu tô sendo bonzinho, hein? Pode ser que seja 20. Mas por merecimento do próprio Atlético. Exato. Né? Não, aí eu ia até perguntar a ele, você tá... Mil maravilha. Você tava super tranquilinho no sábado, 8h30 da noite, né? Tava. Possivelmente. Aí ele pega e fala assim, a campanha do... falando de mim, né? A campanha do Cruzeiro, do brasileiro é top? Não, a campanha não, mas o Cruzeiro vinha de 3 vitórias seguidas. Só pra lembrar. Eu não falei campanha, e ninguém falou campanha aqui. Falou que o Cruzeiro vinha de um momento melhor. Tanto vinha de um momento melhor que ele era favoritíssimo no clássico. Favoritíssimo. Acho um exagero absurdo. Então, ô WCC, vamos lá, né? Vai mandar uma mensagenzinha. E olha que a gente lê, a gente é bonzinho, nem foi superchat, mas tem uns negócios que... porque talvez o torcedor